Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática. Hoje nós estamos no terceiro vídeo, ainda dentro do assunto de circunferência trigonométrica. Nos últimos vídeos nós estudamos sobre arcos e ângulos, onde nós aprendemos lá a calcular, transformar um grau em radianos em graus. Também aprendemos a calcular o comprimento de um arco em vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar sobre a circunferência trigonométrica. Então, o que é uma circunferência trigonométrica? Eu fiz aqui um desenho para nós entendermos. Traça aí um plano XY, não é isso? Que é um plano cartesiano, onde esta ordenada, ela descreve o seno e a abscissa o cosseno. Então, precisamos entender que, para que seja uma circunferência trigonométrica, ela tem que atender algumas características. Primeiro, observe que o centro dessa circunferência é a origem do plano cartesiano. Então, nós temos um plano cartesiano aí e o centro dela, a origem desse plano cartesiano, é o centro dessa circunferência. Outro detalhe é o seguinte, que o raio, já que está no centro de uma circunferência, então esse eixo X aqui, tanto indo para o positivo como indo para o negativo, ele tem, né, uma unidade de medida, ele tem um raio unitário. Já que ele está no centro, ele passa a ser um raio. Que o raio vai do centro até a circunferência. Então, eu posso dizer que daqui, ó, do zero, aqui vem até o 1. Do zero para o 1. Aí tem uma unidade. Do zero aqui do eixo Y, vai até 1 também. 1 positivo. Para cima é positivo e para a direita é positivo. E aqui nós temos quem? Do zero, uma unidade. É claro que por sentido negativo aqui, ó, esse é o menos 1. E para baixo também, aqui é um menos 1, certo? Então, nós temos aí uma circunferência de raio unitário, ou seja, o raio tem uma unidade. Então, se nós descrevermos como uma unidade, nós vamos ter alguns extremos aí. Ó. Primeiro, eu vou descrever esse extremo bem aqui assim, ó. Como um ponto, né? Vai ser o ponto 1, 0. Porque já que é um ponto em cima de uma circunferência, a gente vai descrever esse ponto aí como o ponto que ele é a origem de todos os arcos dessa circunferência. Não vamos confundir a origem do plano cartesiano com a origem dos arcos dessa circunferência. Então, todos os arcos eles vão ter origem aí, tá certo? Nesse ponto 1, 0. E aqui, claro, nós temos um pontinho aqui também, nesse extremo, vai ser o ponto 0, 1. Abscissa 0. E ordenada 1. E é claro, para cá, ó, esse ponto aqui, nós temos o ponto menos 1, 0. De abscissa menos 1 e ordenada 0. E esse outro pontinho aqui, de abscissa 0 e ordenada menos 1. Ok? Então, aqui a gente está descrevendo que, claro, o raio é unitário, tem uma unidade para cada direção. Ou seja, o raio, quando fala de uma unidade, é porque num sistema de medida, a medida não pode ser negativa, né? Então nós falamos de uma unidade. Mas como nós estamos apresentando em cima do plano cartesiano, então nós temos aqui do 0 até o menos 1 para o lado esquerdo, do 0 até o 1 para o lado direito, para cima 0 até o 1 e do 0 até o menos 1, tá certo? Aí vai escrever esses pontos, né? Esse ponto aqui é o ponto 1, 0, ou seja, o ponto para cima do eixo das abscissas, é o ponto de abscissa 1 e ordenada 0. Quando o ponto fica em cima do eixo Y, é porque a abscissa é nula e a ordenada é 1. E aqui, nesse lado, nós temos aqui a abscissa menos 1, está em cima do eixo X, do lado esquerdo, para cá negativo, e a ordenada é nula. E quando nós temos um ponto em cima do eixo Y e para o lado negativo, então, nesse caso aqui, no menos 1, vai ser a abscissa nula e a ordenada menos 1, tá certo? Então, vejam bem, então a gente descreveu aí uma circunferência. Essa circunferência, ela tem o centro na origem do plano cartesiano e também apresentamos aqui a origem, vou chamar aqui, a gente pode até chamar um ponto A. Esse ponto A como sendo a origem de todos os arcos dessa circunferência trigonométrica, ok? Precisamos entender também que essa circunferência, ela é orientada, né? Nesse sentido, no anti-horário, ela é orientada no anti-horário, vai ser a orientação positiva, e no sentido horário negativo, ok?
No sentido anti-horário, a gente pode separar aqui em quadrantes. Ó. O primeiro quadrante, essa região aqui, ele escreve qualquer ponto aqui nesse arco, né? Entre A, e vou chamar esse aqui de ponto B, né? Vou chamar esse aqui de ponto C e esse aqui de ponto D. Pronto. Aí. Então veja bem. Então, nós temos qualquer ponto nesse espaço entre o 1 e a gente vai descrever já esses pontos aí em radianos, né? Porque a gente, em graus também, a gente pode fazer aqui uma equivalência entre graus e radianos para que a gente possa entender um pouquinho direitinho essa circunferência trigonométrica. Por exemplo, aqui temos aqui, ó, nesse ponto, deixa eu apagar aqui e colocar para lá de dentro, aqui é o ponto 1, 0, né? 1, 0. Ponto 1, 0. Ok? Então aqui nós vamos ter quem? Vamos ter aqui, ó, 0 graus. O 0 graus, ele vai ser o quê? Vai ser equivalente a 0 radianos. 0 radianos. Ok? 0 graus, 0 radiano. Quando eu chego nesse ponto B, deixa eu movimentar também isso aqui, tirar esse ponto aqui, eu estou escrevendo como ponto 01, né? O ponto 01. A gente pode pegar esse aqui, ó, um ângulo daqui para cá, começam da origem de todos os arcos, né, nessa circunferência, até esse ponto nós vamos ter aqui uma angulação de 90 graus. Ó, 90 graus. Por quê? Porque esses quadrantes são formados a partir de quem? Da intersecção perpendicular dessas duas retas. Então, cada ângulo aqui formando de 90 graus. Então, aqui tem 90 graus, com mais 90 aqui dá 180. Deixa eu colocar aqui 180 graus. Vou puxar o ponto aqui, menos 1 e 0 para cá. E deixar aqui 180 graus. Com mais 90, nós temos aqui 270 graus. 270 graus. Deixa eu puxar esse pontinho D, aqui descrito aqui, ó, como ponto. Eu vou colocar aqui ao lado mesmo assim. Eu vou tirar daqui para não confundir muito. O ponto A, 1, 0. O ponto B, 0, 1. O ponto C, menos 1, 0. E o ponto D, 0, menos 1. Ponto D. Ok? Então vamos ver. Então vamos ter 90, 0, 90, 180 e 270 graus. E é claro, bem aqui assim também, dando a volta completa, 360 graus. 360 graus dando uma volta completa. Então veja bem, na orientação, né, positiva, ou seja, nessa orientação onde a gente vai no sentido anti-horário, nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Temos esses 4 quadrantes. Então, nesses quadrantes, a gente vê que qualquer ponto aqui nesse primeiro quadrante, nessa circunferência, que fica entre o 0 e 90 graus, ele vai pertencer ao primeiro quadrante. Então, se eu tenho um ponto aqui x, um ponto x aqui, ó, x, então esse x vai pertencer ao intervalo entre 1 e, no caso aqui, pi meios, ou 90 graus, né? Por que a gente está excluindo? Observe que esse ponto x aqui, que está no primeiro quadrante, né? Claro que x vai pertencer ao primeiro quadrante, pertencendo ao primeiro quadrante, ele também pertence ao intervalo entre 1 e 90 graus, ou seja, pi meios. A gente pode até fazer logo essa transformação aqui, ó. 90 graus é igual a pi meio, já aprendemos a fazer isso, né? Transformar graus em radianos. 180 graus equivale a pi, a 1 pi. 270 graus, 3 pi meios. E 360 graus a 2 pi, que é uma volta completa. 2 pi. Então 90 graus pi meios, 180 pi, 270 graus 3 pi meios e 360 graus 2 pi. Então uma volta completa.
Então, o que nós verificamos? Que qualquer valor aqui em cima dessa circunferência trigonométrica que está no primeiro quadrante, nós vamos ter um x que vai pertencer ao primeiro quadrante e ele vai estar nesse intervalo entre 0 graus, eu coloquei um aqui, entre 0 graus, 0 graus e π meios, tá certo? Entre 0 graus e π meios. Então, e assim vai, né? Se eu tiver aqui no segundo quadrante, então vai estar entre quem? Entre π meios e π. Certo? Se eu tiver por aqui mais ou menos, ó. Deixa eu colocar um valor y. Vamos colocar um valor... Vou aqui mudar a letra, né? Então vamos botar aqui. Um Azinho, B, C e um ponto D. Então, se o A pertence ao primeiro quadrante, quer dizer que o A está entre 0 e π meios. 0 radianos e π meios radianos. Se tem um ponto que pertence ao segundo quadrante, quer dizer o quê? Que esse ponto B, que está aqui no segundo quadrante, ele vai pertencer a um intervalo que vai ficar entre π meios, que é aqui, ó, π meios, cada vez está com π meio radiano, e π. Se esse ponto pertencer ao terceiro quadrante, que é no caso aqui o C, ó, terceiro quadrante, o que vai dizer? Que esse ponto ele pertence ao intervalo entre quem? Entre π radianos e 3π meios radianos. Entre π e 3π meios radianos. E o ponto D está no quarto quadrante, pertencente ao quarto quadrante. Dizendo que esse ponto ele vai pertencer a um intervalo. Intervalo entre quem? Entre 3π meios, aberto em 3π meios, e 2π, que é uma volta completa. Aí a pergunta que você talvez queira fazer é o seguinte: por que o intervalo é aberto? Porque é o seguinte, porque esses pontos aqui, ó, que é o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, eles não pertencem aos quadrantes. Eles vão estar em cima dos eixos, vão ser extremos desses eixos aqui na circunferência. Então são pontos extremos. Então o ponto extremo é esse ponto aqui, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e 0, menos 1, que descreve o quê? 0 radianos, π meio radiano. Pergunta que não quer, de repente alguém quer fazer, né? Então seria o seguinte: por que os intervalos são abertos? Porque esses pontos que estão na circunferência trigonométrica, nos quadrantes, eles não estão em cima dos eixos, né? Que nem esse aqui, ó. Então esses pontos que estão em cima dos eixos, eles são os pontos extremos. Então eles vão estar em cima do eixo, eles não vão pertencer a quadrante nenhum. Por isso que este ponto aqui, ó, quando eu descrevo esse ponto, ele não vai estar nem no primeiro quadrante, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto quadrante. Vai pertencer aos eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Então, os pontos que eu vou pegar aqui nesse quadrante, eles vão estar entre os 0 radianos e π radianos no primeiro quadrante. Aí, se tiver no segundo quadrante, vai estar entre π meios radianos e π radianos. E se esse ponto estiver no terceiro quadrante, vai estar entre π e 3π meios radianos. E se tiver aqui no quarto quadrante, ou seja, desde que não esteja em cima dos eixos, né, como eu falei para vocês, nos extremos, então ele vai estar o quê? Entre 3π meios e 2π radianos. Ok? Beleza, gente? Então, nós temos aqui uma descrição, uma breve descrição aí de uma circunferência trigonométrica. Agora vamos fazer um exemplo aplicando esse conceito aí, tá bom? Vamos ver lá. Vamos ver esse exemplo aqui, pessoal. Então, aqui nós temos um exemplo de assim: represente na circunferência trigonométrica. Então, primeiramente, vamos aqui descrever uma circunferência trigonométrica. Deixa eu tentar aqui fazer mais ou menos uma circunferência. E nessa circunferência, nós vamos colocar aqui a origem, o centro dessa circunferência, sendo na origem do plano cartesiano. Certo? Aqui, ó, no eixo XY. Então, nós vamos representar na circunferência trigonométrica de raio 1, tá bom? Só lembrando que aqui nós temos a origem de todos os arcos nessa circunferência, vou chamar aqui do ponto A, o ponto 1, 0. Ok? Então, é de raio unitário, só lembrando que o raio é unitário. Então, vamos representar esses pontos aí.
Quando nós vamos representar um número real, porque está pedindo assim, ó, represente na circunferência e na reta real os seguintes números reais. Então, quando nós vamos representar um número real numa circunferência, nós temos que entender que esse número ele corresponde a um ponto. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui o π sextos, né? O π sextos, nós sabemos que o π radiano, para transformar em graus, eu pego aqui, o π equivale a 180 graus. 180 dividido por 6 dá 30. Então, um ângulo de 30 graus. Se você for fazer de forma bem organizada, deixa eu pegar aqui um transferidor. Vou pegar aqui no centro, 30 graus, deixa eu ver, 10, 20, 30. Mais ou menos aqui. Tá bom? Para um ângulo de 30 graus. Peguei aqui, usei o transferidor para um ângulo de 30 graus. Então esse pontinho aqui, ó, ele vai escrever o que? O π sextos. Um radiano, ele é aproximadamente 57 graus. Já fizemos isso no primeiro vídeo, que nós estamos tratando sobre arcos e ângulos, transformando radianos em graus, graus em radianos. Então eu tenho aproximadamente 57 graus, 19 minutos e 29 segundos, 29 minutos e 19 segundos. Então, a gente aproximando para 57, né, aproximadamente 57 graus. Então, se eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, que é π sextos, vou pegar os 60 graus mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 30, 40, 50, 60, sendo mais ou menos aqui 60 graus, ó. 60 graus. Então, se eu quero um ângulo de 57 graus, então ele vai ser menor que o de 60, né? Vou colocar mais ou menos aqui o ponto, ó, que é 1 radiano, ok? Aqui é 60 e ali 57 aproximadamente, tá bom? Então nós colocamos aí na circunferência 1 radiano. E o π, nós já sabemos que um π é igual a 180 graus, ou seja, é a metade de uma circunferência. Então bem aqui assim nós temos o que? π. Nesse pontinho aqui, ó. O π. Menos π meios. Já verificamos que aqui a orientação negativa, ó, menos 180 por 2 dá menos 90 graus. Então, quando a orientação é negativa, né, só lembrando que aqui nesse sentido anti-horário, a orientação, o sentido é positivo e para cá, negativo. Então, se nós, a partir da origem de todos os arcos na circunferência, aqui nesse ponto aqui, um zero, um ponto A, então 90 graus aqui no sentido para cá. Então vai ser aqui, ó, esse ponto, menos π meios. 2 radianos. Bem, se um radiano é aproximadamente 57 graus, então 2 radianos vai ser aproximadamente 114 graus. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, agora aqui fazer uma relaçãozinha. 114 graus. 114 graus. E 2π? 2π é o que? 2 vezes 180 dá 360 graus. Então, bem aqui assim, ó. 360 graus, é uma volta completa, a gente coloca aqui 2π radianos. Ok? 2π radianos. E, para fechar, menos π terços. Menos, aí o π é 180, 180 por 3 dá 60. Então dá menos 60. Só lembrando, né, que a gente, quando for negativo, no sentido horário, aqui, sentido negativo. Então, eu vou fazer aqui 60. Aqui, ó. Vem aqui, coloca aqui, vem 20, 30, 40, 50, 60. Então vai ficar aqui, ó. Partindo, é claro, da origem de todos os arcos. Então aqui para cá em 60 graus, com sentido negativo. Então aqui vai ser menos π terços. Ok?
Então nós representamos esses números, só lembrando que cada um número real representado na circunferência trigonométrica, ela representa um ponto. Aqui é um ponto, aqui outro ponto. E o arco desses pontos aí, o arco sempre vai ser o quê? Vai ser em radianos, tá certo? O arco a partir da origem. Então esse arco aqui, ó, de 30 graus é π sexto, aqui de 1 é 57 graus mais ou menos, de 2 114 e colocado aqui em radianos, tá bom? Lembrando, cada ponto na circunferência, cada número real representa um ponto e a partir do ponto A, que é a origem de todos os arcos, então vai ter ali o que? Um arco escrito aqui, o primeiro arco, e sexto, o segundo 1, e assim vai 2, tá bom? A partir do A, ok? Agora vamos representar esses números aí numa reta real. Então eu tenho aqui, ó, a origem, o 0, 1, 2, 3, 4 e vai. Aí menos 1, menos 2, menos 3 e aí vai para o menos infinito. Quando eu represento, aqui eu representei, ó, esses arcos, né, em radianos na circunferência trigonométrica. Agora vamos representar numa reta real. O que eu faço? Vou pegar aqui, ó, π sextos. Quanto é que é π? π é aproximadamente 3,14. Dividido por 6. Deixa eu pegar a calculadora para a gente agilizar. 3,14 dividido por 6 dá aproximadamente 0,52. 0,5. Então vamos representar isso aí. 0,5 é bem no meio, entre 0 e 1. Então aqui bem no meio, 0,5. Então isso aqui vai ser π sextos representado, que equivale a 0,52. Vamos ver o outro. 1, aqui 1. 1 vai ser aqui em cima. 1, o 2. Agora π. π equivale a 3,14, né? π 3,14 aproximadamente. Então se aqui está o 3, ó, então vai ficar aqui mais ou menos 3,1 aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Que é o que? É o valor de π, ó. De π. O que mais? Menos π meios. Menos π meios. Então, se, ó, eu tenho aqui menos π meios. Então eu tenho menos 3,14 dividido por 2. Vai dar o quê? 3,14 dividido por 2 dá 1,57. Então vai dar menos 1,57. Então menos é para o lado esquerdo. Então menos 1,5 aqui, ó, 1,6 arredondado. Então está aqui, menos 1, bem no meio 5, 1,6 para cá. Ó. Esse pontinho aqui é o ponto menos π meios. E o que mais? O 2 já representamos. O 2π. 2π é o quê? 2π é igual a 2 vezes 3,14. Que o π vale 2,14. Dá o quê? 8, 2, 6. 6,28. Ou 6,3 aproximadamente. Então, nessa reta real aqui, não deu espaço, mas vai ficar 6,28. Se a gente der uma esticada nessa reta, vamos supor aqui. Esticar a reta que não deu espaço aqui. Aí vem aqui 4, 5, 6 e o 7. Então 2π vai ficar 6,28, 6,2, mais ou menos aqui. Ó. Então aqui o 2π. 2π. E o que mais está faltando? Menos π sobre 3. Então, menos π sobre 3. Menos o π, 3,14 dividido por 3. Então vai dar menos o quê? Vamos ver aqui na calculadora para a gente adiantar. 3,14 dividido por 3 dá 1,04 aproximadamente. Então aproximadamente 1. Então cadê o negativo? Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui vai ficar o π menos π sobre 3. Então tá aí representado. Representamos numa circunferência trigonométrica e aqui representamos numa reta real esses números reais. Beleza, pessoal? Então tá aí nosso terceiro vídeo sobre
circunferência trigonométrica. Nós estamos estudando e, claro, não esqueça de deixar aí o seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, toque o sininho para que você seja notificado. Deixe o seu like ou seu dislike, não sei como é que chama, né? O seu ok ou não ok, tá bom? É para estar curtindo aí o nosso vídeo, tá bom? E espero ter contribuído. A gente vai estar produzindo novos vídeos dentro desse estudo de trigonometria. Um abraço, até o próximo vídeo.